aula de hoje nós vamos falar sobre tipos de iluminação, né? Uma sequência das aulas sobre iluminação artificial que a gente está trazendo. Então, quando a gente pensa na aplicação da luz na arquitetura, e que a gente viu que é essencial e totalmente interligada, a gente tem que balancear dois aspectos, né? A funcionalidade versus a criatividade, né? É óbvio que o primeiro objetivo vai ser basicamente um objetivo funcional, a luz da razão, que é exatamente o prover aquele mínimo de iluminância necessário para realizar a atividade naquele espaço. Isso é fundamental. Eu costumo brincar que, tipo, quando você vê uma norma, essas coisas, a norma está dizendo o mínimo, porque você não consegue realizar uma tarefa ou o objetivo daquele espaço se não tiver o mínimo. Depois a gente começa a pensar na criatividade, e aí é que se distingue, né, uma boa arquitetura, que é exatamente a questão de trazer uma inovação, criar um espaço, fazer algo diferente, inovar, certo? É óbvio que a gente pode inovar, a gente pode criar, a gente pode fazer várias coisas também naquela luz geral, aquela luz funcional, né? Pode ser bonita, pode ser diferente, porém às vezes é um pouco mais complicado fazer isso por causa das normas e tudo mais, é mais rígido e a gente deve pensar na criatividade também. E para isso tem três pontos que a gente tem que levar sempre em consideração. A luz, ela configura o espaço. Então, a luz tem o poder, a gente já viu na aula passada, né? Em algumas imagens, como ela pode modificar, disfarçar algum elemento, surpreender, né? Eu comentei no fórum, por exemplo, da Catedral de Brasília. Quem ainda não conheceu e vê que você passa naquele meio, aí uma entrada meio semi-enterrada, toda escura, para de repente, quando você chega na nave da catedral, você se surpreender com um banho de luz, de luminosidade, de cores e tudo mais. Então a luz pode surpreender, né? Com a luz a gente pode manipular também os ambientes. A gente pode, assim como com as cores internas, a gente pode aumentar, a gente pode diminuir essa sensação que tem. Claro, o ambiente físico, aquela projeção, ela continua mesmo que é construído, mas a gente pode criar essas alterações nas dimensões. E o conforto visual, que é pensar a acuidade visual, aquele tanto de luz que eu preciso para poder realizar a tarefa, o bem-estar, de que eu esteja me sentindo bem, e aí entra a questão de temperatura de cor, questão de agradar, a questão do ofuscamento e tudo mais, e a percepção espacial também. Eu entender, né, o que é os usos que eu tenho nesse espaço e que eu posso e que eles estejam relacionados com também o nível de iluminação. Então a gente pode entender dessa forma que a iluminação ela revela o mundo, ela nos mostra a arquitetura, sua forma, cor, textura, né? E com isso uma experiência espacial e formal, né? Seja durante o dia, seja durante a noite, seja nos espaços internos, seja nos espaços exteriores, né? E alguma rápida revisãozinha de ótica, quando a gente fala então em luz nessa onda eletromagnética, a gente tem que pensar em três grandes fenômenos, três principais: a reflexão, a absorção e a transmissão, né? Reflexão tem a ver então com uma superfície, a quantidade de luz que pode, ao atingir essa superfície, voltar para o mesmo ambiente, né? Ela então depende tanto qualitativa quanto quantitativamente das condições dessa superfície, quão refletora ela é e do ângulo de incidência da luz. Então a gente vai perceber que, por exemplo, um espelho é quase totalmente que é o que a gente chama até de reflexão especular, porque todos os raios incidentes eles são refletidos, né? Ou a gente vai ver de repente uma piscina, uma água que dependendo da incidência da luz ela causa ofuscamento, porque o material ele pode ser translúcido, mas dependendo da incidência ele acaba trazendo reflexão. Então essa luz que volta para o mesmo ambiente. A absorção é um fenômeno, né, luminoso que o fluxo quando chega numa superfície ele é absorvido em menor ou maior grau, dependendo então das características dessa mesma superfície, né? Então ele vai se basear na capacidade que a superfície de cada corpo, de cada objeto, de cada, né, espaço tem de exercer uma ação de seleção dos raios luminosos. E aí aqui a gente pode ver, por exemplo, um vidro colorido. Ele tem, na verdade, a capacidade de absorver determinados comprimentos de onda e deixar passar outros,
né? Então, normalmente, os nossos objetos eles vão ter índices e capacidades diferentes, tanto de absorver quanto de refletir a luz. E a transmissão está relacionada principalmente com os corpos transparentes e translúcidos, que é a capacidade de deixar o raio luminoso passar por esse corpo, por essa superfície. É expressa pelo fator de transmissão, que é uma relação entre o fluxo luminoso transmitido por um corpo e o fluxo que incide sobre ele. Então, quanto do fluxo luminoso que incide é transmitido para o próximo ambiente. E aí a gente pode pensar, então, quando a gente começa a pensar realmente em projeto, que não é que é a próxima aula, mas aqui a gente já começa a discutir um pouquinho, é a questão de a iluminação. A gente pode ter 3 níveis de iluminação, né? E aí a gente pode pensar todos nós que a gente chama aqui de layers, que seriam camadas, porque elas funcionam realmente como camada em qualquer espaço, de um espaço de trabalho até um espaço, até o quarto, a sala, qualquer um dos espaços a gente pode pensar sempre. Primeiro, numa iluminação geral, ela vai oferecer uma iluminância, né, uma quantidade de luz horizontal bem uniforme, né? Com isso, né, a gente vai poder pensar que a pessoa pode se deslocar nesse ambiente. É uma luz geral mesmo, para realizar pequenas tarefas com não muita cuidado, mas que possa realizar algumas tarefas. Que possa, vamos dar o exemplo da cozinha, que ela possa, sei lá, passar, levar, abrir a geladeira, fazer alguma coisa. Porém, para cortar um alimento, alguma coisa, é melhor ter uma luz de trabalho. Mas é uma luz geral. Ou então na sala, que eu recebo visitas e tudo mais, que eu estou me locomovendo naquele corredor. Ela tem, então, ela é resultado, né? E a gente pensa, e o resultado dessa luz geral deveria ser a iluminância especificada para o ambiente, aquela de norma. Então a luz geral ela deve fornecer a quantidade de lux que eu preciso para aquele espaço. Então se a norma dizer que eu preciso de 150 lux nesse quarto, a luz geral deve ser assim suficiente para me garantir os 150 lux. As outras luzes elas vão trazer mais iluminância. Né? Vamos dar um exemplo aí, a luz de trabalho. A luz do trabalho, então, elas são algumas luminárias, algumas fontes luminosas que vão estar estrategicamente posicionadas para iluminar aonde a tarefa visual vai ser realizada. O caso da cozinha que eu falei, por exemplo, embaixo da acima da bancada de trabalho, embaixo do armário, né? Que aí ela ilumina, ou um pouco mais aqui à frente para iluminar exatamente a bancada de trabalho. Né? Então, é interessante né, que entre essas áreas de interesse e a iluminância normal esteja normalmente limitada a 50% da iluminância estabelecida para a área de trabalho. Quer dizer assim, então eu vou ter, além da luz geral, mais essa luz de trabalho, né, com 50% da iluminância geral. Né? E aí, isso é o segundo layer. Então, eu tenho primeiro a luz geral, a luz de trabalho, e aí eu começo a trabalhar, um pouco mais criativo até, com a luz de destaque, que vai colocar ênfase em determinados aspectos desse interior arquitetônico ou desse exterior, né? Se eu for pensar, por exemplo, numa iluminação de fachada e tudo mais, né? De um objeto, de uma superfície. A maior assim, característica da luz de destaque é chamar a atenção. Então, para isso, né, normalmente eu uso um spot, uma luz direcional, e com isso eu vou criar uma diferença de luminância de 3 ou 5 vezes a mais de luz nesse destaque do que a luz geral. Então a luz geral tem 100 lux. Eu vou colocar 300 lux nessa luz de destaque. Né? Então ela pode ser objetiva também posicionando uma fonte de luz muito próxima, porque quanto mais vai se afastando o fluxo luminoso da fonte, ele vai diminuindo também a iluminância, a intensidade luminosa. Então vamos a alguns exemplos. Eu tentei trazer algumas fotos de, por exemplo, como aqui cozinha, uma área de trabalho, que é um home office, banheiro, sala, porque em todas elas o primeiro layer a ser criado vai ser essa luz geral, né, que gira para ambientes residenciais, vocês podem ver na norma, em torno de 150 lux, né? Então essa luz geral ela normalmente vai ser mais difusa, controlada, flexível, ela pode ser envolvente, ela vai criar uma ambiência geral nesse espaço. É óbvio que em cada um desses exemplos a gente tem algumas outras, né? E como eu disse, são 3 layers, né? Uma luz de destaque, né? Alguma luz de, vamos ver se uma luz de trabalho, digamos aqui, olha, que ela ilumina o campo de trabalho. Então a gente também vai colocando esses níveis, esses layers, essas camadas diferentes de iluminação. Mas essa é a geral. É a primeira que você tem que se preocupar.
Depois vem a luz de trabalho, né? E aqui eu trago, por exemplo, a luz em cima da bancada da cozinha, em cima de uma bancada, né, de trabalho. É o segundo layer. Ela é destinada a prover uma iluminação específica e necessária para realizar o trabalho, né? Aqui a gente tem também, ó, em cima, uma luz aqui também mais geral. Porque se eu coloco a luz atrás de mim, como por exemplo tem aqui, que está um pouco lateral, eu vou fazer sombra no meu na minha área de trabalho. Então, essas tarefas, por exemplo, como ler, escrever, cozinhar, outras atividades assim que exigem precisão, precisa de uma luz apropriada para ela e deve respeitar as recomendações sugeridas em norma e evitar também um contraste muito exagerado, que é um pouco diferente da iluminação de destaque, que eu já quero causar um certo contraste. Ela é o último layer, então ela tem a responsabilidade de criar um clima, uma ambiência. É a luz mais criativa, né, dentro do desenho da luz. Né? Sua missão fundamental é criar um centro de atenção. Então, quando eu estou em algum espaço, posso criar formas, eu posso criar, né, é o destaque mesmo. Eu quero chamar a atenção do meu olhar para esse objeto, para esse espaço. Cada ambiente sempre vai ter um protagonista, né? Vamos dar um exemplo na sala de jantar. Qual é o grande protagonista? É a sala de é a mesa de jantar, que é onde eu vou jantar. Afinal de contas, esse é o grande, digamos assim, objetivo dessa sala. Então, as superfícies, a gente pode iluminar superfícies verticais, elementos expostos, chamar a atenção para uma área central desse espaço. Né? Você pode ver então que eu tenho um nível de iluminância maior do que o entorno, né? Porque eu tenho que criar um contraste na luz de destaque para realmente meu olho chamar a atenção. Então eu posso fazer alguns desenhos em objetos de arte, quase um wall wash aqui. Eu posso criar, né, iluminar quadros. Aí eu vou calcular o tanto de spot de luminária que eu tenho. Um grande pendente. Eu posso trazer essa luz, então. Aqui é mais um wash, né? Aqui também. E que a gente vai ver também um tipo de iluminação, que é essa da lavagem da parede. E normalmente eu vou trazer pendentes. Essa aqui é uma área de trabalho, né? Ou uma área de jantar, né? Mas a mesa, por exemplo, é o central ali, e eu vou trazer um nível de iluminância maior ali para destacar esse ambiente. E aí eu vou aplicar essa luz de diversas formas, né? Três grandes sistemas principais. O de sobreposição, como o nome já diz, ele não é embutido nem nada, ele está sobreposto ao elemento construtivo. Os integrados, que eles vão estar normalmente embutidos, escondidos, eles se integram ao elemento construtivo, né, da edificação. E o wall wash, que é essa lavagem da parede, é quando eu ilumino muito um plano normalmente vertical. Né? Então, sobreposição ela pode ter diretamente montado sobre teto, sobre paredes, como arandelas, como, né, não spots, mas assim, plafons, luminárias de modo geral. Podem ser pendentes, que normalmente elas estão sobrepostas, mas elas não estão exatamente alinhadas ao teto, mas elas, normalmente por cabo de aço, fiação, alguma coisa, ou correntes, elas pendem, né, e se destacam do plano, né, do teto. Fixados em trilhos que sejam semidiretos ou diretos, portáteis, diversas luminárias que eu posso colocar na mesa, no abajur, uma coluna de luz, alguma coisa diferente. Os integrados eu posso esconder, as sancas são muito importantes, embutidos como spots, plafons embutidos, né? E os planos iluminados, que normalmente eu posso iluminar todo um plano. As lonas tensionadas com luz retro aplicada são exemplos disso. E no wall wash eu posso destacar alguma coisa, então fazer um wall wash indireto, aquela luz que eu não vejo tanto destaque, mas ela lava. Aqui já são bem diretos, né? Tipo de wall wash direto, mas eu posso ter uma sanca invertida, alguma coisa que é mais indireto, como a gente vai estar olhando. Alguns exemplos então de aplicações diretamente ao teto, né? Ou à parede, né? Então, esse tipo de tipologia caracteriza-se por dispositivos que são sobrepostos diretamente em tetos, paredes, pisos, estruturas de telhado, né? Fazem parte ao mesmo tempo do corpo da luminária, né? E permite a utilização de todos os tipos de lâmpada, com variações de opções de ângulo de abertura, resultando diferentes fachos, né? O ângulo de abertura é o ângulo de abertura do facho luminoso, né? Que ele pode ser mais estreito ou mais aberto, mais difuso. E aí tem uma grande variedade de
luminárias que eu posso estar colocando. Aqui fala de todos os tipos de lâmpadas, sim, mas cada luminária tem a sua lâmpada, sempre lembrando disso. Outro exemplo de sobreposição são os pendentes, e aí aqui eu tenho uma infinidade, desde os mais modernos, mais profissionais, até os mais decorativos, até os mais clássicos. Né? Nessa tipologia, as luminárias são suspensas por cabos ou fios a partir da superfície do teto ou da parede, normalmente do teto, né? Mas também podem ser da parede. Poderá ser mais eficiente do que o diretamente montado, pois o plano luminoso formado pelo equipamento está mais próximo da superfície a ser iluminada. Né? E aí aqui eu posso ter sistemas direto, direto, indireto, direcional, semidireto, vários sistemas. Né? Quando eu falo isso daqui, imagine aquele exemplo que eu dei lá, que era uma sala de, que vocês vão ver alguns slides atrás, que era uma sala de trabalho. Ou numa grande fábrica que tem, já, em alguns momentos do curso, eu não trouxe aqui, mas tem uma grande fábrica com um pé direito muito alto, então eu abaixo as luminárias. Mesmo que elas não sejam decorativas, como alguns os exemplos que estão aqui, sejam luminárias técnicas, esse é um exemplo dela, e esse aqui é legal porque você direciona os focos de luz, principalmente para lojas e tudo mais, então você atrai o plano, porque senão você, como eu falei, quanto mais longe da fonte luminosa, menor o fluxo, né? Outro tipo de que está bastante comum, digamos assim, são os fixados em trilhos, que são equipamentos fixados nesses trilhos que eu posso colocar na parede. Uma grande vantagem dele é que eu posso mudar o layout da iluminação, pegar esses spots e mexer, brincar com eles, direcionar. Então, museus são muito comuns fazer esse tipo de aplicação, mas também a gente pode usar e estão usando bastante em casa. O trilho geralmente é alumínio, pode ser branco, pode ser preto, como tá esses dois exemplos aqui, depende aí da decoração. As luminárias normalmente têm uma possibilidade de movimentar horizontal e verticalmente, então é um jeito bem flexível de você estar aplicando a iluminação com esses trilhos. Também, por último, o último modo dessas sobreposições seriam os portáteis. Né? É uma tipologia, então, muito flexível. Ó, essa daqui eu tenho utilização de trilhos, né? E alguns portáteis que seria, por exemplo, essa coluna de luz, esse abajur em forma de coluna. Aqui também eu tenho um exemplo, mas eu posso ter também em cima de uma mesa e tudo mais. Esse é um pendente. Né? Toda a distribuição do fluxo pode ser obtida por meio desse tipo, embora seja mais comum de natureza direta e semi-indireta. Então, normalmente eles são mais direcionais. Esse seria um pouco menos, seria mais direta e indireta. Geralmente a porção de luz é dirigida em direção, né, a um plano de trabalho, né, e uma porção menor, por exemplo aqui, em direção ao teto. E tem uma infinidade de luminárias que eu posso trabalhar nos portáteis. Abajures, luminárias e etc. Colunas de luz. As fontes escondidas, então, elas seriam aquelas que estão integradas ao, né, elemento construtivo. Que sejam um mobiliário, como essas prateleiras de luz, uma sanca, né, seria a sanca tradicional ou a sanca invertida, né, ou alguma luz, essas aqui já seriam embutidas e não integradas. A tipologia de luz escondida constitui dispositivos incorporados aos elementos estruturais. Aqui o autor coloca estrutural, mas não necessariamente seja estrutural. Eu diria os elementos construtivos. Uma parede de... um teto de gesso não é estrutural. E normalmente são paredes, pilares, tetos que eu posso estar incrementando, que ao mesmo tempo suportam a lâmpada e protegem o ângulo normal de visão, diminuindo o ofuscamento. Então eu não vejo a fonte luminosa e somente a iluminância que está sendo produzida. Os embutidos já posso causar um pouco de ofuscamento, porque eles estão embutidos nos tetos, alguma coisa, e tem como uma fonte direta de luz, eu posso causar algum tipo de ofuscamento. Tipologia dos embutidos de fixação completa ou parcial, localizada além da linha do elemento estrutural. Então aqui, olha, se a linha do elemento estrutural é a parede, eles estão para trás. Diferente do sobreposto que está sobreposto mesmo ao teto, por exemplo, esses estão embutidos. Bastante utilizado com a intensificação de tetos rebaixados. Então, se eu já rebaixo o teto, às vezes eu quero
colocar mais a fonte luminosa, então acaba ficando muito baixo, principalmente apartamentos. Então eu uso esse tipo de embutida à fonte luminosa. Né? Houve um grande desenvolvimento nas instalações, consequentemente, os equipamentos hoje precisam de né, um distanciamento menor, eu consigo um menor espaço, principalmente com a tecnologia do LED, e eu consigo criar muitas. É bem flexível. O problema é que normalmente ele é. Tipo, se é gesso, ele acaba sendo mais flexível, só que com obra, né? Mas ele é rígido, porém eu posso fazer diferentes usos, diferentes brincadeiras. Em vez de colocar só uma luz central, eu posso trazer luzes, fontes de luz que desenvolvem. E com LED, que acaba sendo uma potência menor, né? Eu consigo criar ambiências diferenciadas. E eu posso criar, assim, normalmente em empresas com esses rasgos escuros, que aí eu acabo trazendo bastante também um certo contraste entre a fonte de luz e o teto. Os planos iluminados. Quem tem ido nas últimas casa cores que tiveram, eu não lembro do ano passado, mas alguns anos atrás estava muito na moda. Eles têm usado esses tipos de planos, né, que seria realmente um plano, seja ele vertical, horizontal, todo iluminado. Né? Eles constituem superfícies contínuas de um material difusor translúcido, tipo uma persiana, mas na verdade ele é tipo uma lona tensionada. E agora eu não lembro, desculpe, depois a gente podia dar uma pesquisada qual é esse tipo de material. Suspensa sobre um sistema de lâmpadas. Hoje em dia é muito utilizado o LED. Claro que você tem que tomar cuidado com o espaçamento para que fique tanto o espaço entre a fonte de luz e a tensor, como entre as diversas lâmpadas, fontes de luz que tem ali, para que fique uma luz realmente homogênea. Normalmente essas superfícies estão localizadas em tetos, paredes, mas também em estruturas ou assoalhos e outros espaços que eu posso estar fazendo. Ela pode começar no teto e descer uma parede, mas, então é bem criativo, dá um efeito super bacana. Né? E quem sabe um dia a gente possa fazer isso, lembra, nas coisas dos OLEDs, né? Pintando uma parede e ela toda se iluminando. É uma luz que, se for bem projetada, ela é bem interessante. Né? E aqui alguns tipos de aplicação de luzes, de sancas, de luzes embutidas, ou essa daqui é sobreposta, mas ela é indireta, que podem causar desenhos, né, dentro desses espaços, né, e com isso melhorar a ambiência, melhorar a qualidade desses espaços. Aqui a gente tem se não me falha a memória, não sei, não é. Eu pensei que fosse uma abertura, só uma iluminação ali. Né? E aqui eu poderia talvez mudar a cor dessa luz, fazer algum efeito. Eu tenho uma luz sobre a cama aqui, mas que ela não é geral. Eu tenho duas luminárias portáteis. Eu gosto muito desse desenho aqui, tem as luminárias direcionais para leitura, porque dentro de um quarto eu posso criar então uma luz que seja própria para leitura individual para numa cama de casal. Eu posso criar, né, um pendente aqui, eu posso criar uma ambiência mais agradável. Eu diria que essa luz está até muito neutra para muito branca para um quarto de bebê, né? Mas eu usaria uma luz um pouco mais quente. Mas pode ser a foto também. O wall washer é um último modo de aplicação, né, que a gente pode ter da iluminação, que é exatamente como o nome diz, é um banho na parede. Então eu vou banhar uma superfície vertical de luz. Né? Com isso eu vou formar um plano uniforme de iluminação, criando uma sensação de amplitude para o usuário. O olho sempre ele vai ser atraído para onde tem maior luminância. Por isso que eu crio uma maior iluminância na luz de destaque. Né? Então eu posso ter uma luz suave, né, mas que contrasta com a silhueta de algum espaço, e com isso eu dou uma... por exemplo, aqui, como é uma luz muito grande, eu acabo quase disfarçando que tem uma coluna ali. Se eu quisesse, por outro lado, caracterizar bem essa coluna, eu deixaria fazer um contraste maior, uma luz, como a gente já viu em algumas fachadas, uma luz forte nela e uma luz mais fraca na lateral, porque a luz eu posso tanto chapar o espaço quanto identificar. E vocês vão ver isso quando a gente fala em fachadas, especialmente históricas, que normalmente tem
volumes, se eu fizer uma grande iluminância em toda a área, eu acabo chapando, deixando tudo retão. Se eu consigo criar esses níveis de luz e sombra, eu crio movimento, eu crio mais atratividade a esse espaço. Qual é melhor? Depende do seu objetivo de projeto luminotécnico. Né? O wall washer é esse tipo de aparelho que hoje já tem, que você compra, né, que você pode colocar e que eles são criados. Ele pode ser tanto de up down quanto de up light, perdão, como de down light, né? Então eu posso usar spots, eu posso usar sancas, eu posso usar esse wall washer, que são esses como se fossem são umas luminárias de LED aplicadas ao chão e que causam esse banho de luz. E posso criar uma grande variedade para destacar uma textura, para destacar um plano vertical, para destacar uma obra de arte. Depende do meu objetivo, mas é quando eu crio então uma grande luminância numa parede, né? Por isso que é um banho de luz na parede. Em relação às luzes de destaque, também como a gente falou, como o próprio nome já diz, ela vai destacar alguma coisa, então eu posso usar, né, a gente tem que tomar cuidado para não gerar reflexos inoportunos, porque ela tem uma luminância muito forte, né? A questão de como eu quero destacar uma obra, então a cor da parede também é colocada, porque normalmente você não vai conseguir fazer com que essa luz. Você até pode recortar a luz. Existem alguns refletores, principalmente usados em teatro, que você consegue fazer a luz ficar, por exemplo, quadradinha ali e iluminar com um cálculo muito preciso, iluminar apenas a obra de arte. Mas acaba sendo não muito, dependendo do desenho, você não vai conseguir mesmo. Então, a cor do fundo também é extremamente importante. Claro, se for uma cor branca, você acaba criando muito destaque. Então, talvez se a obra for escura, bem, mas se a obra for clara, eu preciso criar uma diferença, porque o contraste que vai me chamar a atenção. E aí eu posso ter para galerias que você muda as obras, sistemas de trilho, né, até mesmo em casa que seja mais versáteis, que eu controle. Bem, essas aletas laterais das luminárias, elas facilitam bastante assim, você modificar o facho de luz. Tenho desde spots mais simples até os mais profissionais, para ambientes realmente expositivos e que tem um foco muito concentrado. Isso é o facho, né? O ângulo de abertura do facho luminoso você observa em catálogo. E aí depende da altura, você calcula, né? Por uma regra simples, o AutoCAD você pode fazer isso. Né? Uma luz indireta, e aqui eu posso ver um tipo de iluminação onde as luminárias normalmente aplicam a luz diretamente, né, ao teto ou à parede, e a iluminância refletida dessa parede é que vai iluminar o ambiente. De repente eu tenho algum destaque de um telhado muito legal, eu uso essas luminárias aqui, ó, indiretas, que elas iluminam e destacam o elemento da parede. Elas podem ser simétricas, ou seja, a fonte de luz sai igualmente para todos os lados, ou é muito comum, somente quando eu aplico em parede, essa fonte de luz assimétrica, porque se a gente ver o diagrama polar, vai dar para perceber isso. A luz vai vir para cá e ela vai crescer, então o meu facho ele abre somente para uma lateral. E posso usar então com sancas também. Essa é uma luminária bem parecida com aquela que eu comentei para vocês que eu vi no hospital, então ela é de embutir. Né? Então, como eu falei assim, aquilo é o jeito que eu aplico a luz, mas o sistema de luz também é diferente. Então, o tipo de aplicação e o tipo de sistema luminar. Isso aqui é um sistema, né, indireto de luz, aplicado, né, de forma embutida ou integrada. Né? Uplight é exatamente essa luz então que vem de baixo para cima, né, produzida, geralmente ela é difusa, né, e é ideal para suavizar sombras. Volta aqui. Então, normalmente eu quero destacar algum elemento. Eu quero, se ele for muito próximo, eu faço um wall wash, né, invertido. Se eu quiser destacar algum elemento. E vão usar tanto o teto quanto as paredes como refletoras. Porque eu vou estar, olha, a fonte de luz ela vai jogar a luz lá para o teto e ele vai iluminar. Mas eu também, principalmente, uso para destacar elementos estruturais, elementos paisagísticos.
A luz de orientação ao balizamento, a gente já falou várias vezes, então elas orientam o trajeto, elas não têm o objetivo de criar uma grande iluminância no espaço, mas de garantir a segurança. E é claro que além de garantir a segurança, de trazer um desenho bonito quando eu faço um movimento, um ritmo, né? Posso trabalhar com ritmo, com movimento. E esse ritmo pode ser cadenciado, ele pode ser meio aleatório, depende do seu objetivo de projeto. O downlight, que alguns usam também, é aquela luz mais tradicional, é a luz, como o próprio nome diz, que vem de cima para baixo, né, que ela cai, né, em oposição a uplight. Normalmente ela é direcional e tem um facho mais estreito. Né? Aqui é um exemplo daquela luz que a gente falou assim, uma luz de trabalho, que o pé direito é muito alto, eu não vou colocar forro, então eu faço um pendente de uma luminária mais técnica, não tanto decorativa. Né? Eu posso fazer os trilhos também meio como pendentes, né? E aí eu vou brincando, trazer luz direcional. Normalmente, e passem a observar isso nos shoppings, né? Como é os espaços comerciais dispositivos comerciais, não apenas dispositivos de arte, eles têm uma iluminação muito bem trabalhada, né? Porque normalmente eles contratam, porque eu quero expor, eu quero dar destaque ao produto que eu quero vender, né? E com isso a gente termina, né, nos tipos de aplicação, né, e que se conectam aos sistemas que a gente viu na aula passada. Leia o material, né, e participem da aula e bons estudos.